Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula onde nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula anterior, quando nós falamos sobre o evolucionismo, onde nós teremos como personagem principal da nossa aula hoje o naturalista e muito famoso Charles Robert Darwin. Beleza, pessoal? Bom, antes de iniciarmos, é bom lembrar a vocês que vocês devem garantir assiduidade. Vão lá, clique no ícone atividades, né? Agora no primeiro ícone você já garante a tua presença. Além disso, pegue lá o teu caderno, pegue a tua caneta, pegue o livro didático, se você tiver um material de apoio, convide os colegas, venha participar dessa aula. Também gostaria de dar um recado àqueles alunos que ainda não fizeram o uso do aplicativo. Gente, é muito simples usar o aplicativo e mesmo quem tenha alguma dificuldade, lá na tua escola tem uma equipe esperando você para te dar todas as informações. Não fique fora desse sistema, não fique fora desse processo, é muito interessante. Bom, gente, para a nossa aula de hoje, eu vou contar com o apoio do Natan. O Natan vai fazer a interpretação através da Libra. Tudo bem aí, Natan? Aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula referendando aqui alguns objetivos que eu elenquei. Entre eles, conhecer a história de Charles Darwin e suas contribuições para o evolucionismo. 2. Identificar as justificativas para a construção da teoria da seleção natural. E 3. Reconhecer a história através do HMS Beagle e as observações realizadas pelo Darwin. Pessoal, para além disso tudo, lógico, eu gostaria muito que vocês entendessem todo o processo que o Darwin utilizou para chegar até a sua teoria da seleção natural. Mas para além disso, eu gostaria que vocês entendessem como que foi a construção da ciência desde esse tempo até os tempos atuais. Lembrando que nós hoje estamos num momento de grande quantidade de tecnologias, né? De grandes acumulados de ciências que já vieram de tempos anteriores. E na época do Darwin, nós não tínhamos tudo isso. A comunicação, por exemplo, ela era muito dificultosa, né? Eu trouxe para iniciar a nossa aula uma reflexão através de uma imagem que para mim fica bem emblemática. Essa imagem é a imagem referente à Conferência de Solvay. Essa Conferência de Solvay, a primeira delas, foi realizada em 1911, no início do século anterior. Por que ela foi tão importante? Eu gostaria que vocês analisassem comigo a imagem. Bom, essa imagem mostra uma reunião entre cientistas. E esta foi, sem dúvida nenhuma, um dos marcos que existiu na história científica. Por quê? Porque havia muita dificuldade, sempre houve, né? Muita dificuldade em comunicação entre os cientistas. Como nós não tínhamos lá celular, nós não tínhamos computadores, redes sociais e tudo isso que nós temos hoje, como é que os cientistas, os pesquisadores, faziam para compartilhar pesquisas? Como é que um pesquisador, por exemplo, fazia para saber se aquilo que ele estava pesquisando já não estava sendo feito por outra pessoa? Então era muito difícil, a comunicação era muito truncada. Esta imagem aqui mostra que os homens daquela época, né, no início do século passado, já tinham esse interesse em se reunir, corpo científico, se reunir para trocar informações. Essa conferência, a Conferência de Solvay, foi uma conferência, essa foi a primeira em 1911, mas várias delas aconteceram posteriormente a essa primeira. Eu peguei a foto da primeira porque ali aconteceu uma quebra de padrão social e científico. E essa quebra de padrão social e científico, ela está bem evidente na imagem, eu circulei em vermelho. Ali eu tenho uma mulher só, a Marie Curie, aquela personagem que eu tenho trazido em todas as aulas aí. A Marie Curie, uma mulher que quebrou os padrões sociais e científicos da época dela, porque a mulher até então, nesta época, ela não tinha o espaço que ela tem hoje para a ciência, e eu acho que ela precisaria ter, hoje tem espaço, mas poderia ter mais. Mas naquela época as mulheres não tinham esse espaço aberto na sociedade, o que diria na ciência. Um reflexo disso é a própria reunião. Vocês estão vendo ali uma mulher
E a Marie Curie só foi convidada porque ela tinha ganho um prêmio Nobel. Então ela tinha um título forte, ela tinha uma pesquisa forte, não tinha como deixar ela de fora. Mas ela veio abrindo campo para as outras que vieram em seguida, né? Hoje nós temos inúmeras mulheres na ciência contribuindo, porque a ciência, como eu falei, a ciência é uma construção humana, não é só uma construção de homens. Nessa mesma foto tem alguns personagens ali, vou citar dois para vocês. Acima da Marie Curie ali, ó, de bigode, nós temos Ernest Rutherford, o idealizador do modelo atômico, ele junto com o Niels Bohr, o idealizador do modelo atômico vigente, aquele que a gente acredita hoje, assim, que convence mais a gente, né? Com o núcleo, com a eletrosfera, com os mesons, com os prótons, com os elétrons, com os quarks, enfim. Aqui, na esquerda, o segundo, é o segundo também mais jovem entre eles, talvez o cientista mais famoso, o Albert Einstein. Então vejam, gente, que bacana essa imagem. Na mesma sala, Albert Einstein, Ernest Rutherford, Marie Curie, é assim que a gente quer entender a ciência. Várias pessoas de vários lugares, de vários gêneros. A gente, se fosse fazer uma conferência como foi feita essa nos dias de hoje, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos assim maior diversidade, né? Eu falo sobre ciência como construção humana porque nós estamos vivendo um período em que a gente tem confiado muito que a ciência vai encontrar uma vacina frente a esse coronavírus. Quando essa vacina chegar para nós aqui na ponta, nós não queremos saber de onde que ela veio, quem foi que fez, nós queremos saber o efeito dela, né? Então a gente não precisa rotular quem está produzindo a ciência, porque desde que sejam, como ela é uma construção humana, pouco importa as questões religiosas, sociais ou outra que acompanham esse pesquisador, né? O que importa é o produto que ele fez e que esse produto tenha relevância para a sociedade. Aqui, pessoal, eu chamei a atenção da comunicação porque tudo que nós vamos falar nessas próximas 2 ou 3 aulas está relacionado a uma dificuldade muito grande de comunicação. Comunicação é essa que o Darwin, que nosso personagem, tentou aprimorar, mas com aquela dificuldade que tinha de tecnologia disponível à época, ele não conseguiu. Por exemplo, a obra do Darwin, ele construiu em 1859, ele publicou a primeira obra dele em 1859. E essa obra ainda ficou com vários problemas de interpretação, várias dúvidas, porque ele precisava de mais subsídios para que ele pudesse, de fato, efetivar a teoria da seleção natural como algo que a sociedade aceitasse, principalmente a sociedade científica. A falta de comunicação atrapalhou ele bastante, porque existiam outros pesquisadores realizando pesquisas até similares a dele e com outros conhecimentos que poderiam complementar os seus estudos. Vocês vão ver isso ali na sequência. A imagem que eu trouxe é a imagem, por exemplo, do primeiro telefone. Primeiro telefone, vocês sabem que, por mais que o primeiro telefone tenha sido inventado lá em 1875, quem patenteou foi o Graham-Bell, esse telefone até chegar lá na ponta para todo mundo, né, até ele se sofisticar, isso foram muitos anos. Então, por mais que seja contemporâneo do Darwin, levando em consideração que ele morreu em 1882, o primeiro telefone não era algo disponível para todo mundo. Então, a comunicação ela é importante nas reflexões que nós faremos aí na sequência. Até porque foi através da comunicação que nós temos aqui os 2 personagens centrais dessas 2 últimas aulas, o Jean-Baptiste Lamarck e o Charles Robert Darwin. Lembram? Eles eram contemporâneos, o Darwin, lógico, mais novo do que o Lamarck, mas o Darwin é contemporâneo do Lamarck no sentido de acompanhar alguns estudos que o Lamarck tinha realizado acerca do evolucionismo. Beleza? Mas só que, com o passar do tempo, o Darwin foi fazendo seus próprios experimentos, foi fazendo sua própria análise a respeito do evolucionismo e chegou a algumas outras conclusões. Hoje nós sabemos que os dois falavam coisas diferentes. O Lamarck defendia a adaptação dos seres vivos, enquanto que o Darwin defendia a seleção natural. Como que ficaria isso representado? Bom, representado aqui na emblemática história do pescoço da girafa, que foi falado também na última aula. Quem puder dar uma revisada, olhar a última aula, isso tudo aqui a gente já falou. Nós estamos apenas relembrando.
Como que seria essa história segundo Lamarck e como seria essa história segundo Charles Darwin? Lembrando que nenhum nem outro falou sobre isso. Ficaram focados nisso. Se fosse para avaliar a história da girafa segundo Lamarck, o Lamarck explicaria que todas as girafas tinham um pescoço curto, certo? E elas se alimentavam de folhas, de arbustos, e aí de tanto elas comerem as folhas e arbustos, essas folhas e arbustos que estavam à altura do pescoço dela foram acabando, ó, não tinha mais. Só tinha folha lá em cima. Então, segundo Lamarck, de tanto a girafa esticar o pescoço para pegar as folhas que estavam mais ao alto, a girafa acabou desenvolvendo esse pescoço, desenvolveu, até que esse pescoço acabou ficando longo, e isso ele chamou de lei do uso e desuso. Quanto mais você usa um segmento do teu corpo, mais você vai desenvolver ele. Essa foi a primeira lei do Lamarck. A segunda que ele dizia é que assim que a girafa desenvolveu o pescoço dela, ela tinha a capacidade de transmitir essa herança para os seus descendentes. Por isso que todas as girafinhas agora têm o pescoço longo. Essa é a teoria do Lamarck, tá certo? Como que o Darwin entendia isso? Como foi que o Darwin interpretou isso através de uma teoria que ele chamou de seleção natural? O Darwin disse o seguinte, não, existiam no mesmo ambiente girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Os arbustos, folhas, foram acabando aqui numa determinada altura da árvore. Só sobraram aquelas folhas das árvores mais altas. Nesse sentido, aquelas girafas que tinham pescoço longo conseguiam se alimentar. As girafas que tinham pescoço curto, não. Logo, as girafas que tinham pescoço longo e se alimentavam, estavam mais fortes, mais preparadas, se reproduziam tranquilo, enquanto que as girafas de pescoço curto estavam lutando ali para tentar continuar vivas, porque não tinham alimentação. Na sequência disso, Darwin explica que as girafas de pescoço curto foram deixando de existir, né? Primeiro, por uma superpopulação de girafas de pescoço longo, que estavam mais preparadas para viver e reproduzir. Olha o que eu estou falando aqui, ó, viver e reproduzir. Quando eu falo da expectativa de um ser vivo, eu considero sempre a capacidade que ele tem de viver e deixar descendentes, gente. Não é só manutenção da vida. Um ser vivo ele é avaliado pela capacidade que ele tem de viver, de manter a manutenção da sua vida e reproduzir. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam isso então. Vou lançar um desafio para vocês. Quais eram as principais semelhanças entre Lamarck e Darwin? Veja, há pouco eu falei sobre as diferenças, mas vocês acompanharam as últimas aulas e sabem quais foram as principais semelhanças. Agora é com vocês.
Aí, pessoal, vamos ver se vocês acertaram lá. Ó. Quais eram as principais semelhanças entre Lamarck e Darwin? Primeiro, lógico, o fascínio pela natureza. Segundo, eram criacionistas e viraram evolucionistas. Não esqueçam disso. Eram criacionistas, acreditavam na criação por um poder divino e viraram evolucionistas após os seus estudos. 3. Tentaram a seu tempo e condições, explicar a evolução e adaptação das espécies. Se fosse hoje, tanto Darwin quanto Lamarck teriam muito mais possibilidades em função das tecnologias. Pessoal, aqui eu tenho vou relembrar um pouquinho da história do Darwin, né? Lembram? Darwin nasceu na Inglaterra, era filho de um casal chamado Robert e Susana, era neto de Erasmus Darwin, né? Um importante naturalista também. O Darwin era muito curioso, não ia muito bem na escola, mas adorava os seres vivos, tinha inclusive uma coleção de besouros. Infelizmente perdeu a mãe com 8 anos de idade, foi estudar numa escola longe de casa. Aos 16 anos, o pai, muito preocupado, levou ele a estudar medicina. Ele viu que aquilo ali não era o que ele queria. Quando ele assistiu à primeira cirurgia, ele falou, não é isso que eu quero fazer. Essa história do Darwin, que já foi contada anteriormente, ela fica mais emblemática para a gente aqui, pessoal, quando ele chega aos 22 anos. Porque com 22 anos ele foi convidado a fazer parte de uma expedição num navio cartográfico. Esse navio tinha o objetivo de fazer um mapa cartográfico, né, atualizar um mapa cartográfico na costa sul-americana. E o Darwin foi convidado para participar porque ele amava a natureza, gostava de aventura, esse tipo de coisa. E ele foi convidado para fazer companhia ao capitão do navio. Só que essa companhia foi fundamental porque assim que eles chegaram, por exemplo, ao Brasil, porque foi um dos pontos que esse navio passou, né, o HMS Beagle, o naturalista oficial da expedição acabou desistindo da viagem. A segunda parada foi no Brasil. Então, quando chegou no Brasil, o naturalista oficial desistiu. Qual que era a função do naturalista oficial? Bom, o naturalista oficial era aquele que descia da embarcação e ia fazer a coleta de dados sobre a população, sobre a fauna, sobre a flora. Enfim, ele ia fazer uma análise de campo. Como ele desistiu, a pessoa que ficou responsável por isso, intitulada pelo capitão do navio, foi justamente o Charles Darwin. Ele não foi para isso, ele foi só para fazer companhia. E o navio tinha um objetivo, fazer um mapa cartográfico dessa costa brasileira. Isso, gente, foi muito importante, porque a partir deste episódio em que o Darwin se efetiva como naturalista oficial do HMS Beagle, ele tem autorização para catalogar tudo que ele precisar, tudo que ele enxergar, tudo que ele observar em todos os pontos que o Beagle parasse. O Beagle parou por cerca de 20 pontos numa viagem que estava prevista para 2 anos e durou 4 anos e 9 meses. A gente, para arredondar, coloca 5 anos, tá bom? Vamos ver se vocês lembram um pouquinho da aula anterior. Darwin foi convidado para fazer parte da tripulação do HMS Beagle, com o objetivo de fazer companhia ao capitão Robert Fitzroy. Após a parada no Brasil, se tornou o naturalista oficial da expedição, o que oportunizou realizar as bases da sua obra evolucionista. O que vocês acham? Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Agora é com vocês.
Então, pessoal, quem respondeu lá, ó, verdadeiro? Sim, verdadeiro. O Darwin ele não foi como naturalista oficial, lembram? Ele foi convidado para fazer companhia ao capitão. Beleza. E por onde ele passou? Quais foram as principais percepções do Darwin por todos os lugares onde o Beagle passou? Nós não temos condições de fazer, mas os pontos principais que vão ligar esses pontos à teoria da seleção natural, nós pretendo fazê-lo. Primeiro, Darwin no Brasil. No Brasil ele conheceu 3 lugares a fundo, assim, a Bahia, o Rio de Janeiro e o Recife. Nesses lugares onde ele visitou no Brasil, ele ficou por cerca de 4 meses. Lembrando que, dos 4 anos e 9 meses da viagem do Beagle, cerca de 1.500 dias foram no mar, foram velejando, enquanto que os outros 3.000 e poucos foram em terra. Ele permaneceu no Brasil todo o tempo, nessa ida e vinda, porque eles foram lá para a Austrália, depois voltaram para a Bahia. Ele permaneceu no Brasil cerca de 4 meses. E aqui no Brasil ele identificou 2 coisas que nós podemos chamar de uma positiva e outra muito negativa. Vou falar da questão positiva. Ele ficou deslumbrado com a Mata Atlântica. Ele descrevia nos seus relatórios as suas impressões a respeito da biodiversidade que ele tinha encontrado, né? A diversidade de seres vivos que ele viu na Mata Atlântica, ficou impressionado com a Mata Atlântica. Mas por outro lado também, a função dele não era só observar a fauna e a flora, mas ele precisava ver os aspectos sociais onde ele estava. Ele chegou numa época de carnaval na Bahia e ele presenciou uma coisa muito triste que ele relata inclusive no seu livro, que foi como eram tratados os escravos no Brasil. Lembrando que na Inglaterra, lá onde ele estava, em 1808, havia acontecido a abolição dos escravos. E a família do Darwin era uma defensora disso, né? Era uma defensora dessa abolição. Então ele cresceu num lar que não aceitava esse tipo de preconceito, não aceitava a escravidão, não aceitava nada disso. Quando ele chegou no Brasil, ele assistiu como os escravos eram tratados. Ele ficou tão impressionado que ele relatou isso no seu livro. Então, um ponto negativo que ele encontrou no Brasil. Mas ele foi ainda mais, né? Ele foi, por exemplo, na Patagônia. Patagônia, naquela região, a Patagônia fica entre o Chile e a Argentina. Então, ele visitou a Patagônia Argentina, a parte da Patagônia chilena. Tanto num quanto no outro foram significativos para ele. O que ele encontrou lá na Patagônia do lado argentino? Bom, ele encontrou simplesmente um fóssil, a qual ele denominou como a preguiça gigante, né? Então ele encontrou lá um fóssil da preguiça gigante, o megatério. Lá na parte chilena ele teve contato com um tremor de terra. Um tremor de terra lá com uma magnitude de 8,2. Isso foi em 1835. Né? E nesse período em que ele teve contato com a preguiça gigante e também lá com esse aspecto do tremor de terra, foi nesse tempo que ele escreveu uma carta para um dos seus amigos lá, o Hooker, né? Era um botânico, um dos mais famosos no século XIX, onde ele relatava o que ele tinha assistido a respeito do episódio e o que aquilo ali tinha trazido para ele como reflexo a respeito do evolucionismo. Nós vamos discutir isso lá na frente, o que cada uma dessas coisas ajudou ele na teoria da seleção natural. Aqui, pessoal, em Galápagos, também nas Ilhas de Galápagos, ele encontrou lá as tartarugas gigantes e percebeu que as tartarugas tinham cascos diferentes, vindas de ilhas diferentes. Ele também encontrou aqui, pessoal, Darwin concluiu que em cada local, 1 ou mais tentilhões haviam obtido por acaso, através de mutações aleatórias, um bico com a forma que melhor se ajustava às fontes de alimento que existiam nesse local. Ele identificou um grupo de pássaros, a quais nós chamamos de tentilhões, e percebeu que em cada local, dependendo do hábito alimentar, os tentilhões tinham um tipo de bico. E isso também foi fundamental para a sua teoria. Vamos ver o que vocês entenderam a respeito disso que nós falamos. Durante a expedição de aproximadamente 5 anos a bordo do HMS Beagle,
foram realizados 20 paradas com inúmeras observações por parte de Darwin. O que mais chamou sua atenção nas paradas realizadas no Brasil e na Argentina, respectivamente? Olha lá, alternativa A, a Mata Atlântica e fósseis de preguiça gigante. Alternativa B, o mamute e a costa da América do Sul. Alternativa C, os tentilhões e fósseis de preguiça. Alternativa D, as tartarugas e as conchas nas montanhas. Vamos lá, pessoal, agora é com vocês.
Então, pessoal, responderam? Olha lá, quem colocou a alternativa A acertou. Lembram? Ele ficou muito impressionado com a Mata Atlântica no Brasil e também com os fósseis de preguiça gigante na Patagônia, Argentina. Eu trouxe aqui agora a imagem de um pesquisador chamado Alfred Russel Wallace. Esse cidadão estava fazendo uma pesquisa bem parecida com a pesquisa de Darwin, quase que no mesmo tempo, mas por falta de comunicação a esta época, eles não sabiam. Foram descobrir algum tempo depois. Pessoal, eu trouxe aqui uma frase do Darwin que diz assim, ó, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Acerca de tudo isso que o Darwin vivenciou na América do Sul, né, visitando o Brasil, a Argentina, as Ilhas de Galápagos, aquilo que ele identificou ali como tremor de terra, os fósseis de preguiça gigante, tudo isso foi fundamental para a elaboração da sua obra, a Teoria da Seleção Natural. E eu convido vocês para a próxima aula, que é quando nós vamos falar sobre isso. No que cada um desses aspectos identificados pelo Darwin no seu livro contribuiu para que ele passasse de criacionista para evolucionista. No que cada uma dessas descobertas contribuiu para a teoria da seleção natural. Não percam, gente. É continuação e vocês não podem perder.